Vamos aproveitar que a gente está em pé, conforme combinado. Você vai abrir a sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 119. Ouviu a glória aí no meio do povo? Ô, bênção! Vou meditar no Salmo 119 inteiro, versículo por versículo. Vê se até domingo que vem a gente sai daqui. Salmo 119, meus irmãos, versículo 81 até o versículo 88. Salmo 119, verso 81 até o 88. É um trecho do Salmo 119. O Salmo 119 pode ser perfeitamente dividido de 8 em 8 versículos, e a gente sabe disso, né? Essa estrutura do Salmo 119. Do verso 81 em diante diz assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Feche os seus olhos, ore pedindo graça de Deus, para que você possa desfrutar de uma meditação abençoada nessa noite. Que Deus fale ao seu coração. Pai, nós te bendizemos nessa noite, por essa oportunidade tão rica que temos de estar juntos, Senhor. A igreja, a congregação dos santos, o teu povo que se reúne nesse lugar, a igreja que te adora, a igreja que reconhece a tua soberania e todo o teu poder, mas também a tua infinita graça e a tua infinita misericórdia. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em todas as coisas. Nesse momento pedimos ao Senhor que nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, levando-nos a compreender, ó Pai, a tua vontade revelada no texto que acabamos de ler, que seja útil, proveitoso, que seja frutífero para cada um de nós, que traga edificação, crescimento, firmeza. Nós precisamos muito, Senhor, a cada dia ser tocados, alimentados e renovados pelo poder que há na tua palavra. Essa é a nossa oração nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você pode se assentar. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite, de uma forma até, não sei se vai ser exatamente o que vai acontecer, mas de uma forma diferenciada, né? Um momento de aconselhamento aqui, durante essa ministração, utilizando esse Salmo 119. Para todos nós que desejamos ter uma vida firme, sempre constante, sempre baseados na alegria de Deus, firmes na fé, constantes no amor, para todos nós e para você, né, que tem esse desejo, assim como eu, de viver uma vida em segurança, na tranquilidade de saber o que vai ser do nosso futuro, onde nós estaremos, como estarão todos da nossa família, se nós viveremos com mais confiança, ou aqueles que vivem ainda desconfiados, inseguros com tudo que vai acontecer, se nós, mesmo diante de toda a realidade cruel, né, muitas vezes que a gente vive, se a gente vai viver com mais esperança, de maneira mais positiva, sempre esperando em Deus, esperando no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas. Nós precisamos compreender, pelo que a gente conhece até da Bíblia, pelo que a gente conhece de testemunhos de vida, que para a gente ter uma vida segura assim, meus irmãos, a gente tem que se apegar a algo que seja também constante, que seja permanente, né, que dure para sempre, que traga firmeza, porque se a gente tentar se apegar àquilo que não é realmente firme, a gente afunda junto, né? A nossa vida não vai ser essa vida de segurança. A gente precisa de algo para a gente se apegar que jamais possa ser
tirado de nós, que não seja algo volúvel, que não seja algo inconstante. Então, para a gente ter uma vida de perfeita segurança, para a gente saber o que vai ser de nós, não só hoje, mas para o futuro, a gente precisa ter convicção de alguma coisa que seja realmente firme. A gente precisa ter essa convicção. É a única maneira da gente ter estabilidade emocional, estabilidade espiritual, né? Estabilidade nas nossas expectativas, nos nossos planos, nos nossos projetos, tudo, para a nossa vida inteira. A gente precisa ter sempre alguma coisa muito firme para a gente embasar a nossa vida, para a gente fundamentar a nossa vida. Eu estou nessa caminhada de fé, na minha caminhada cristã, o que a gente costumeiramente chama de tempo de conversão, tem 34 anos, né? O processo de conversão na minha vida, eu conto, né, com a data de 1º de abril de 1990, foi quando começou a minha chegada em Curitiba, mas a minha conversão mesmo, quando o Senhor me atingiu, né, com as suas cordas de amor e transformou a minha vida, 29 de junho desse ano de 1990, meu batismo, 31 de dezembro de 1990, lá em Niterói, na beira da praia de Caraí. Então, eu lembro de todas essas coisas. Só de pastor já são 23 anos. Não parece muito, mas dá para a gente ter grandes experiências, não só com a nossa própria vida, mas com a vida das pessoas que a gente acompanha, que a gente vive junto, né? Como elas precisam dessa firmeza. Só aqui em Ágape, todo mundo já sabe, porque eu repito sem parar, já são 17 anos, né, que a gente está aqui acompanhando essas caminhadas. Então, o que a gente percebe durante toda a nossa vida cristã é que se uma pessoa não se apega àquilo que é realmente eterno, a vida dele vai ser de frustração, não vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar ruim, né, porque ele não está se apegando àquilo que é realmente firme. Se a gente pensar, né, nessa linha de raciocínio que eu estou conduzindo os irmãos, a gente tem pelo menos vamos chamar duas coisas assim, que tem essa característica, de ser algo tão firme, tão eterno, tão indubitável, imperdível, que a gente pode contar para ter essa esperança na nossa vida. Um é o amor de Deus. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus por nós é inegável, é inquestionável, é perfeitamente durável. Não depende do que você está sentindo aí no seu coração agora, não depende da circunstância que você está vivendo, né? O amor de Deus é algo sublime, real e eterno para cada um daqueles que são salvos e que são fiéis ao Senhor, né? Não tem nada que você possa fazer como um salvo que desvie você desse amor, né? O próprio apóstolo Paulo perguntou: o que pode nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida. Olha isso, nem a morte e nem a vida, nem os poderes, os principados, nem fome, nudez, angústia, perigo, espada, nada pode nos separar desse grande amor do Senhor. Então é algo que a gente tem para a gente se agarrar, para a gente se firmar, para a gente fundamentar a nossa vida inteira. A segunda é o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos chama com um propósito, Deus tem uma promessa, Deus tem uma razão, Deus tem um motivo para a sua existência, Deus tem um motivo claro na mente dEle, para você estar aqui hoje, para você andar na presença dEle. Não existe, e nós não nascemos e não existimos como obra do acaso, como dizem alguns. Nós não somos materialistas para achar que nós somos uma mera combinação de elementos químicos que formam células, que formam tecidos, né? O pessoal da aula de biologia aprendeu assim. E esses tecidos formam órgãos que, em perfeita harmonia no corpo humano, forma aquilo que nós somos. A gente não crê dessa maneira. A gente não crê, como também os professores de biologia ensinam para os nossos meninos no fundamental, que nós somos seres vivos e a gente existe para nascer, crescer, se multiplicar e morrer. Não. A gente tem um propósito de Deus para a nossa vida. E esse propósito do Senhor é muito firme e é muito poderoso. Eu trouxe alguns versículos para a gente meditar nele aqui. Se travar, Gabriel, me ajuda aí, por favor. Mas esse versículo do Salmo 139, o Senhor me teceu
né? Na Bíblia está lá, o verbo lá é entreteceu. Se tem algum tecelão, alguém que lida com tecido aqui, né, sabe o que o salmista está dizendo? O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Quando no oculto eu fui formado, o Senhor já viu os meus ossos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Nós nascemos do propósito de Deus. E Deus tem um propósito para todos nós. Então, na verdade, se você não basear toda a sua vida nessas, pelo menos, né, que eu pude citar aqui de maneira resumida, só para introduzir a nossa meditação, por essas duas coisas imutáveis e maravilhosas, se a gente não se apegar a isso, ao amor de Deus e ao propósito de Deus para nós, tudo pode ser perdido, meus irmãos. O que nessa vida que pode nos garantir, onde a gente pode se agarrar, que é permanente? A gente pode se agarrar ao dinheiro? O dinheiro acaba. Quantas vezes aí tem notícia de gente milionária, e que depois você vê a notícia, você vai saber, perdeu tudo, e você pensa, como é que pode uma coisa dessa? O sujeito tinha 200 milhões de dólares, agora está falido, não tem absolutamente nada, porque esse dinheiro vai embora. O dinheiro pode acabar, não é nele que a gente pode se agarrar. O trabalho, eu posso ter um belo trabalho hoje, e amanhã eu posso não tê-lo. Alguma coisa pode acontecer, o mundo pode dar volta, e o mundo dá volta. E eu não posso me agarrar a isso, né? A Bíblia fala até do socorro humano. O socorro humano é vão. Eu não vou me agarrar ao socorro de homens, porque o socorro humano é vão, diz o Senhor. A nossa saúde, eu posso ter hoje e não ter amanhã. Acontece de tudo, nós estamos vivendo um período aí de tantas enfermidades constantes, repetidas, né? Quantas pessoas enfermas de vários e vários motivos, algumas fatais, algumas letais, algumas difíceis de lidar. Então não é com a saúde que a gente pode. Os amigos, a gente pode perder por vários motivos. Um é você mudar o seu contexto. Você muda a cidade, muda de estado, muda de qualquer lugar, e aquela rede de apoio que você tinha, aquelas pessoas onde você garantia o seu bem-estar, né, o seu compartilhar de vida, os aconselhamentos, as palavras, você pode perder tudo isso. Familiares, podemos, até a morte pode levar um. Ora, bolas, nós não somos crianças aqui para não entender essa realidade, né? A gente pode perder esses familiares. Então, em que nos agarrar, né? A gente pode perder, segundo lá Provérbios 31, a nossa beleza. A gente perde a formosura, a juventude, o vigor, essa força da juventude. Um dia ela vai embora, vocês vão ver. Eu estou experimentando devagarinho. Está tudo indo. Cadê aquelas pernas, aquele espaço, aquela corrida? Hoje eu subo uma rampa, quem sou eu lá em cima da rampa? Então tudo isso a gente pode perder, meus irmãos. Tudo isso pode ficar pelo caminho, pode ser perdido. Então a gente precisa se agarrar em algo muito mais firme que isso. A gente precisa se agarrar em algo que a gente possa confiar perfeitamente, que será para sempre, mesmo nos dias mais difíceis. Por exemplo, a palavra de Deus permanece. E é interessante quando o autor de Hebreus diz que essa palavra é uma âncora para nós. E o texto bíblico diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, imutável, não muda jamais, a imutabilidade, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, ao qual temos como âncora da alma, essa esperança proposta, trazida pela palavra de Deus, âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até além do véu. A alma, na linguagem bíblica, né, no contexto bíblico, a alma é o nosso coração, são os nossos sentimentos, são os pensamentos,
são a nossa maneira de viver a vida, a nossa maneira de ver a vida. Isso tudo compõe a nossa alma. Isso inclui as nossas vontades, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos desejos, tudo na nossa vida, meus irmãos. As nossas expectativas. E o autor está dizendo, ele manterá firme a nossa alma como a âncora mantém firme o navio quando precisa. Quando o navio está ancorado, são duas coisas básicas que acontecem ali. Primeiro, ele não fica à deriva. Ele não fica à mercê do mar. O mar pode até se revoltar, mas ele está ancorado. E segundo, ele ancorado não perde a direção, não perde a rota, não perde o rumo. Ele para seguir no rumo desejado, para ele não seguir um outro rumo que ele não desejasse. Então, essa figura que o autor de Hebreus traz é muito interessante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, talvez eu não saiba tudo o que está se passando com você. Muito provavelmente eu não sei o que está acontecendo com seus relacionamentos, né, seus pensamentos, com as suas noites de sono, né? Não sei, mas eu sei aquilo que a gente leu aí no Salmo de número 119. A minha alma desfalece aguardando a tua salvação, mas eu ponho a minha esperança na tua palavra. É interessante porque muitas promessas que a gente aguarda, que são aquelas grandes promessas, baseadas em grandes orações, em grandes causas, às vezes a nossa alma tem essa tendência de desfalecer. Meu Deus, quanto tempo eu oro, estou sempre pedindo, muda isso, Senhor, muda ele, Senhor, muda ela, Senhor, muda meu filho, Senhor, muda essa situação, Senhor, muda o que está acontecendo, muda essas circunstâncias, Senhor. E aí não vem a resposta no tempo que a gente quer. E ele está dizendo, a minha alma desfalece. Mas mesmo com a minha alma com essa tendência a desfalecer, mas, disse ele, eu ponho a minha esperança na tua palavra. Na palavra do Senhor a gente pode ancorar a nossa esperança. É uma vida firme e ancorada na palavra de Deus. Porque tem no nosso testemunho de vida, na nossa história, né, pelo menos 3 coisas que quebram a nossa estabilidade, arrasa com as nossas expectativas, mexe com a nossa emoção. São os problemas que nem sempre dependem de você, problemas que vêm para todo mundo, a gente sabe, mas às vezes machuca mais, às vezes incomoda mais. Esses problemas tendem a nos desestabilizar. Outras são as pessoas. Pessoas fazem isso. Pessoas maltratam a gente. Pessoas, às vezes, e quanto mais próximo, né, pior é o maltrato. Pessoas que a gente ama e que não trazem a paz, o alento e o conforto que a gente tanto precisava. Mas a terceira delas são as nossas expectativas. 3 coisas que desestabilizam a gente emocionalmente: os problemas, as pessoas e as nossas expectativas, ou seja, aquilo que eu espero. Então, às vezes, nem são exatamente as circunstâncias, não é a situação que eu estou vivendo, mas é a expectativa, aquilo que eu projetei, aquilo que eu desejava, não está de acordo com a minha expectativa para esse trabalho. Eu estou num trabalho, mas não estou bem, porque não atende. O trabalho não é exatamente ruim, mas a minha expectativa era outra, então eu sofro por causa da minha expectativa. Às vezes não são as pessoas, não é seu marido, não é seu filho, é sua expectativa, é o que você projetou nele, o que você esperava dele. Eu esperava muito mais, do meu casamento, eu esperava muito mais das considerações que meu filho tem para mim, eu esperava muito mais. Então, essa quebra de expectativas nos desestabilizam demais. E aí, a gente sofre muito. Sofre demais. Então, baseado em tudo isso que eu acabei de dizer, que a gente acabou de concluir sobre essas situações e o quanto a gente precisa se sentir seguro, se sentir estável, se sentir realmente firme, né, a despeito de tudo que possa acontecer, em que eu posso realmente firmar a minha vida?
E eu quero aproveitar essa pergunta, ela podia ser respondida de muitas maneiras diferentes, mas eu quero citar algumas formas, algumas coisas que não me frustrarão jamais, né, que vão fazer de mim uma pessoa satisfeita, saciada, mesmo se eu estiver desfalecendo esperando a promessa, mesmo se eu já estiver desfalecendo esperando a resposta da minha oração, mas algo que possa me sustentar. É isso que a gente precisa, meus irmãos, porque oração não respondida sempre teremos no meio de nós. Orações que a gente não alcança sempre haverá. Amém? Então o que eu faço com isso? Como é que eu convivo com isso? E eu quero citar essas formas, né, esses princípios que podem fazer de você uma pessoa mais resiliente. E a primeira delas, eu começo citando, é a sua identidade em Cristo. Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo reagir? E aí vem até as comparações, né? Comparações com aquelas pessoas que parecem que têm uma super fé. Eu não sou assim. Eu não tenho essa super fé. Eu não sou super eloquente. Eu não sou super atraente. Por que eu sou assim? Que coisa, que pensamento mais comum. De tudo que eu vou citar aqui, meus irmãos, muitas coisas que eu vou citar aqui podem ter nada a ver com você. Você pode ser uma pessoa que está ótima, está jóia, resolvida, as coisas caminharam, a vida caminhou. Mas eu quero te dizer que pode ser a verdade de muita gente. Questionar, quem sou eu aqui nesse reino? Quem sou eu nessa realidade, nesse contexto? Nesse contexto de tanta gente que fala, eu orei e Deus respondeu minha oração. Eu orei e Deus fez um milagre. Eu orei, olha, nem orei muito não. Tem gente que fala assim, eu mal abri a boca e Jesus já respondeu a minha oração. E você, eu estou orando tem uma década. Então, essa dificuldade que a gente pode viver, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, você sabe que você é precioso para Jesus, não é esse o problema, não é essa a dificuldade, mas nesse contexto de tantas promessas, tanta mensagem de vida vitoriosa, de gente que venceu, que teve sucesso, que triunfou, quem sou eu no meio de tudo isso? Nesse ambiente de inevitáveis comparações, nesse ambiente, nessa realidade que a gente vive de padrões midiáticos do que é um homem de sucesso. O que é um homem de sucesso? Eu acompanho um menino aí que joga tênis, tem 19 anos, fez 20 anos, e já conseguiu mais de $1,5 milhão jogando. Aí você fala, uau, que coisa, o que ele fez? Onde ele vive, o que ele come? Porque eu quero viver a mesma coisa, comer a mesma coisa, e fazer a mesma coisa. Então, olha que padrão que a gente vive, e olha que eu fui longe, né? Fui lá nos $1,5 milhão, mas às vezes não precisa disso, é uma casa própria, é um carro bom, é o filho na escola boa. Que padrão é o meu? Quem sou eu no meio disso tudo? Né? A gente precisa considerar esses padrões e conquistas que talvez a gente jamais possa alcançar, jamais. Como eu disse, isso pode ser tranquilo para você, mas para alguns pode ser um tormento, pode ser mesmo incômodo, e aí você precisa ancorar a sua identidade na palavra de Deus. Você precisa fazer isso, naquilo que a palavra de Deus diz de você, naquilo que o Senhor Deus diz de você. Se você é daqueles que crê na soberania de Deus, de um Deus perfeitamente bom, alguém acredita assim aqui? Deus soberano, perfeitamente bom, que tudo que Deus faz com capricho, você acredita nisso? Então você está falando de você também. Então você está dizendo, então ele não errou, ele é soberano, ele é todo poderoso, ele é onisciente, sabe de tudo, ele é onipotente, ele é onipresente, está em tudo quanto é lugar, e ele me chamou, e ele me amou, e ele morreu na cruz por mim. Ele não erra, ele não errou com você, ele não errou comigo, nas minhas dificuldades interiores, nos meus complexos, que são vários, meus irmãos, e são vários, mas eu preciso me convencer, me ancorar na realidade,
que foi assim que Deus me fez. Jesus quis você assim como você é, amém? Tirando o pecado, não está ninguém falando de pecado aqui não. Tira o pecado, mas Ele ama você do jeito que você é. Você acredita nisso? Exatamente, perfeitamente. Ele não falhou, nem no projeto e nem na execução. Seu jeito, sua personalidade, seu jeito de falar, de não falar, de interagir, de não interagir. Porque muitas vezes, muitas pessoas foram macetadas por mensagens negativas. Quem sabe desde pequeno, você não vale nada, você não presta para nada, você nunca vai dar em nada, você nunca vai ser alguém. E esse tipo de frase que eu estou dizendo aqui, são típicos de pais, frases típicas de pais, de mães, por incrível que pareça. Aí o irmão, com a graça e a misericórdia de Deus, se converte, vem para a igreja, vem para Jesus, e sem querer, ele traz junto, dentro dele, internalizado nele, esse tipo de mensagem. Olha isso, meus irmãos, que perigo. E ele começa a dizer, então Deus não me ama, como ama fulano. Deus não tem prazer em mim, eu não mereço. Lembra de Asaf, no Salmo 7,3? De novo tem que citar. Deus é bom para todo mundo, mas quanto a mim, quantos crentes dentro da igreja, vivendo um ambiente de adoração, um ambiente de pregação da palavra, e tem esse sentimento de Asaf. Deus é bom para todo mundo que eu estou vendo aqui. Todo mundo aqui está tranquilo. Mas quanto a mim, dentro de mim, no meu coração, na minha noite mal dormida, nas minhas insônias, nos meus pensamentos, no meu dia a dia, Deus é bom para todos. Mas quanto a mim, disse Asaf, os meus pés quase que vacilaram, porque eu comecei a olhar para a prosperidade do outro, como o outro ia bem, como tudo dele dava certo, e o meu dava tudo errado. Asaf descreve a realidade que muitas vezes a gente vive com crises da nossa identidade. Então, eu quero que você saiba hoje, que Deus fez você, e Ele não quer que você seja outra pessoa. Ele fez você como você é, e por isso você é único, precioso e importante para o Senhor nosso Deus. Você é importante para essa igreja, você é importante para o lugar onde você está, para o lugar onde você está, aqui nessa hora. Ele quer que você seja você mesmo, que você ame o lugar que você vive, as coisas que você faz, porque isso vai fazer as coisas acontecerem diferentes dentro do seu coração e da sua vida. Vou repetir o que eu disse ainda há pouco. Se você crê na soberania de Deus, se você crê na infinita bondade de Deus, se você crê no poder de Deus sobre a sua vida, você tem que crer que isso vale em tudo para você. Amém? Tudo, tudo. Atos 17, 26. De um só fez Deus fez todos os povos. De um só a gente sabe, de Adão que ele está falando, né? De um só Deus fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, e determinou também quanto tempo e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17, 26. E no verso 28 ele diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como escreveram alguns, nós somos filhos dele. Eu achei interessante nesse versículo, ele dizendo que Deus determinou por quanto tempo vão viver e exatamente o lugar onde vão habitar. E eu quero te dizer, você está aqui nessa noite, nessa igreja, no meio desse corpo, no meio dessa família cristã. Deus determinou isso para a sua vida, creia. E justamente por isso, frutifique, fique feliz. Que lugar bom. Que lugar bom. Todo mundo tem defeito, o pastor tem defeito, os jovens têm defeito, os velhinhos também têm defeito. Está parecendo que o cabelo branco te livrou de tudo quanto é defeito. Livrou não. Deixou os belos cabelos brancos, e eu vejo daqui o Dair Migard reluzindo na minha frente, né? Mas os defeitos estão tudo aí. Mas é um lugar bom para você frutificar, para você criar sua família no temor do Senhor, para você amar esse lugar. A sua casa, o seu ambiente de trabalho, para de olhar torto,
Para de desejar a grama de um vizinho, do vizinho. Para de achar que só lá nos Estados Unidos você iria ser feliz. Não é verdade. O texto está nos mostrando, Deus determinou também, de Ele fez todo mundo para que povoasse a terra, e determinou também quanto tempo e os lugares exatos em que deveriam habitar. Eu creio que eu estou no lugar certo, junto dos irmãos certinho, essa é a minha família, e eu amo estar nesse lugar. Que Deus me dê graça para ser bênção para essa família que me adotou, que caminha comigo, que Deus me ajude a corresponder às expectativas dos meus irmãos, para eu estar sempre em paz e feliz no lugar onde eu estou. 1 Tessalonicenses 1,4, sabemos, irmãos, que somos amados de Deus. Sabemos, irmãos, que somos amados de Deus e Ele nos escolheu. Então, eu não sei o que algum dia alguém disse para você. A palavra negativa que você ouviu de alguém, principalmente de alguém importante na sua vida, que te ama, e que machucou, enquanto eu falo aqui agora, você lembra aí como se fosse ontem, vividamente. Eu não sei o que foi dito, não sei, não existe nada que a gente possa esconder do Senhor, dos nossos sentimentos. Ele nos ama, o amor dele é infalível, amém? E por esse amor, nós somos diante de Deus, segundo Jeremias, segundo Isaías, inesquecíveis. Você sabia que o Senhor não esquece de você? Ele te ama tanto que Ele não esquece de você. Ele não esquece de você dia nenhum. A palavra de Deus diz que é impossível Ele esquecer. E tem alguns motivos muito especiais, que eu vou citar aí usando Isaías, o próprio Isaías, capítulo 49. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda amamenta, e de maneira que não se compadeça do seu filho no ventre? Tem alguma possibilidade que isso aconteça? Nós estamos hoje recheados de mulheres grávidas, com bebês no colo, vó com bebê no colo aqui, né? Então, o texto de Isaías é bem propício. Tem como, minha gente? Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda amamenta, de maneira que não se compadeça, ainda tem essa. Não é só esquecer, é se compadecer do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Aleluia. Você está gravado na palma da mão do Senhor. Nós vivemos dias aí que as pessoas fazem tatuagem por qualquer coisa, né? Gosta de tatuar o nome do amado no pescoço, no braço, nas costas, sai tatuando o nome do amado. E a gente vê várias vezes que o amado não é amado para sempre, daqui a pouco deixa de ser amado, aí vai tentar corrigir a tatuagem, fica coisa ridícula, né? Escreve o nome em cima, faz um desenho, desenha um navio, desenha um sol, e aí a emenda sai pior do que o soneto, fica horrível, porque esses amores são fugazes, né? Esses amores não são tão firmes assim, eles precisam apagar. A palavra de Deus está dizendo que nós estamos gravados na mão do Senhor. E essa aqui ele diz, eu não vou esquecer nunca. Gravar na mão de Deus significa proteção, né? Significa proteção, lugar seguro, na mão do Senhor. Seu nome está gravado na mão do Senhor nosso Deus. Isso significa muito, meus irmãos. Isso significa demais. Tudo isso está escrito, e eu estou citando hoje, para que você tenha uma autoestima curada. Autoestima, entendendo o amor de Deus, como esse amor de Deus é firme, constante, como Ele jamais esquece da minha vida. Isso tem que jogar minha autoestima lá em cima. Ela precisa, não pode ir demais, mas que precisa, porque muito crente sofrendo, justamente com a sua autoestima, com a imagem de si, com aquilo que ele percebe de si. Então, meu primeiro ponto para você ancorar a sua vida é na sua identidade em Cristo Jesus. Você é precioso, um precioso filho do Senhor, amém? O segundo é o propósito de Deus para você. Então, não só quem você é, não só a consciência de quem você é, mas a consciência de que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus nunca faz nada sem um propósito.
Ele não faz nada aleatoriamente, assim como Ele também não fez você. Creia nisso. Do Ivon que está aqui na minha frente, até Samuel e família lá no fundo, Josiel, Lohana, os meninos aqui do meu lado. Deus criou todos nós com um propósito muito firme. Não foi aleatório, não foi de balde, não foi sem motivo. Deus não trabalha dessa maneira, Deus não faz assim. E aí tem outro texto, Atos de novo, 13. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Essa é uma frase maravilhosa para escrever na lápide de um crente. Lá na lápide, na minha, eu acho que eu vou encomendar isso. Que seja real. Sim, meus irmãos, eu vou morrer. E quando eu morrer e tiver que escrever numa lápide, que bom que seja alguma coisa nesse sentido. Tendo Gervário servido ao Senhor, servido ao propósito do Senhor, e termina com o adormeceu. Adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. O corpo se decompôs. Não adianta visitar ninguém ali aquela labora, um meta, como é? Não adianta visitar ninguém ali, não tem ninguém ali, o corpo se decompôs, o corpo se estragou, a expressão bíblica é, se corrompeu, tem nada lá, tem uma ossada feia porque permanece, o cabelo que não faz escova não sei quantos anos, está lá, é isso que acontece. Agora, para aquele que serve um propósito, adormece, a memória permanece, ele serviu ao Senhor, olha que propósito maravilhoso. Eu sei que você passa por lutas, eu sei que você tem dificuldades, todos temos, mas o propósito de Deus para nós não pode ser esquecido no meio dessas lutas, aquilo que Deus determinou para nós. Essa é uma excelente mensagem para uma lápide, tendo servido ao Senhor, ao propósito do Senhor, na sua geração, ainda teu na sua geração, adormeceu. Isso fala de um legado, né? Como se costuma dizer, algo que foi deixado para aquele que vem depois, a geração precisava ver aquilo, testemunhar aquele, servir ao propósito de Davi. Isso também fala de algo que é para além do corpo, porque o corpo decompõe, o corpo é corruptível, é perecível, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, escreveu o apóstolo João. Deus não nos criou para vivermos apenas para nós mesmos. Se você quer ter agora uma sensação de segurança, como a gente está falando desde o começo, de ser uma pessoa firme, que sabe onde vai estar daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, onde eu vou estar daqui a 20 anos, se Jesus não voltar? Eu vou estar na igreja, vou estar com meus irmãos, eu vou estar servindo ao propósito de Deus. Eu não sei onde, eu não sei como, mas eu tenho certeza que eu vou estar servindo ao propósito de Deus. E aqueles que servem ao propósito de Deus são guardados, protegidos. Deus tem cuidado, tem zelo por aqueles que servem ao seu propósito, essa sensação, e fazer bem para quem está perto. Esse é o propósito para a sua vida, lá na sua casa. Servir ao propósito de Deus na sua geração, marcar, fazer diferença, atingir, alcançar aquele que está em volta de você. Isso é um propósito tremendo, porque uma pessoa que tem um propósito na vida, ela tem motivação para as coisas. Qual é o meu propósito? Servir ao Senhor, com toda a minha força, todo o meu entendimento, e isso é motivação para tudo mais. Vai servir lá para o seu trabalho, vai servir para o seu dia a dia, para a sua família mais extensa, não apenas esposa, marido e filhos, mas toda a nossa família. Nós temos uma família, nós casados somos duas famílias, que se fizeram uma família. Ora, é claro que Deus tem um propósito para você no meio dessa família. É aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, em João capítulo 4, aquele que beber da água que eu lhe der, isso que o Senhor faz conosco, a gente bebe da água que Deus nos dá, aquela que ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quantos já foram lá e beberam?
água boa, água purificadora, água da vida. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Isso é um propósito. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. O propósito da minha vida é que essa água que o Senhor me deu, essa alegria de salvação, esse prazer de ser um crente, salvo em Jesus Cristo, de viver a vida de fé, de viver, ser útil e servir numa comunidade de fé, eu quero que isso tudo jorre dentro de mim, e eu convença meus filhos através da minha vida, e eu convença os meus familiares através da minha vida. Isso tem que jorrar, meus irmãos. Isso é muito natural, porque o Senhor não te dá uma pequena medida de água da vida, Ele nos enche, Ele promete fazer transbordar, amém? Transbordar para quê? O que significa transbordar? Se não se derramar para alcançar quem está perto, derramar, que esse seja o propósito da sua vida, vai fazer você se sentir melhor, vai fazer você entender um propósito eterno de Deus, é algo firme, onde você pode ancorar a sua vida também, no propósito que Deus tem. Jesus está dizendo para a mulher samaritana que aquilo que nós recebemos tem que jorrar, aconteceu lá, com a mulher samaritana, exatamente, João 4, ela saiu e foi espalhar pela cidade, para todo mundo. Eu conheci o Messias, conheci um profeta, eu conheci, e as pessoas lá da região dela, tudo saíram correndo para Jesus, porque ela realmente fez jorrar, ela se tornou uma fonte, aquela que estava ali com sede, se tornou uma fonte da água da vida, a jorrar para a vida eterna, e isso vai ser âncora para a sua vida. Você tem um motivo para viver. Para que eu existo? Qual é o propósito? O propósito é jorrar de dentro de você a palavra, a presença de Deus, a vida de Deus, fazer bem para as pessoas, e isso se tornar em bem para as pessoas, a começar da nossa casa, é óbvio, mas muito mais que isso. E por último, na busca de nos sentir seguros, nós precisamos ancorar a nossa vida nas promessas de Deus. Um é o propósito, mas outras são as promessas. Nada nesse mundo é capaz de ser mais firme do que uma promessa dada por Deus. Quem crê assim? Nada nesse mundo pode segurar mais, te fazer mais seguro do que uma promessa feita por Deus. Foi isso que aconteceu lá em Hebreus 11. Aqueles heróis da fé, todos eles, leia de novo, leia, pensa um por um, todos morreram, todos praticamente vivendo os mesmos problemas, os perseguidos morreram por causa da perseguição, os profetas morreram anunciando a palavra, mas a Bíblia diz que todos eles creram, todos eles foram firmes na promessa dada por Deus. Ela independe de lutas. Onde estão as promessas? Eu estou passando por uma luta tão grande, estou passando por uma dificuldade. Onde estão as promessas? Estão além desses problemas. São maiores do que você pode imaginar, do que pode pedir. São maiores do que a resolução desse problema pontual que você está sentindo. Amém, meus irmãos? Isso é a pura verdade. A promessa de Deus é promessa para a vida eterna. É promessa para toda a eternidade. Então, o mundo vive hoje constantemente um clima de insegurança. Em que eu vou me agarrar? Em que eu vou me firmar? Clima constante de guerra. Hoje mesmo nós estamos vivendo clima de guerra em tudo quanto é lugar. Na Palestina, na região arábica, no sul da China, ali Ucrânia e Rússia, na África, pesquisa, vai ter dezenas de lugares em guerras civis, hoje, nesse dia acontecendo, fora as guerras religiosas, fora a perseguição islâmica em cima do cristianismo, mas a gente não precisa ir muito longe não, para falar de guerra, vamos falar de Teófilo Otoni, vamos falar o que a gente está vivendo aqui, meus irmãos,
O que é isso? O que estão fazendo com a gente? O que é isso? Que insegurança é essa? Eu encontro um irmão, mataram um ali. Encontro outro irmão, mataram ali. Chegou um agora aí, mataram um ali, atrás do Marte. Agora na rodoviária. Outro dia a gente estava no final de culto de quarta-feira, mataram um na rodoviária. O que é isso? A gente não pode andar em lugar nenhum, liberar nossos filhos para estar nos lugares. Em Teófilo Otoni, na pequena cidade de Teófilo Otoni, não estamos tendo força suficiente para acabar com isso, dissipar esse medo, esse clima de medo. Então, como é que vive um clima de guerra tão grande? Tão grande. Lá a gente já ouviu papo, conversa de terceira guerra mundial, quando o Irã atacou Israel com os mísseis no dia 13 desse mês. E a imprensa diz assim, Irã enviou mísseis. Enviou? A gente envia carta, a gente envia e-mail. A gente envia saudações, sei lá o que a gente envia. Mísseis, o Irã envia mísseis para testar Israel. Aí o medo foi terceira guerra mundial. A gente ouviu esse papo de terceira guerra mundial. Tem sempre alguém falando de terceira guerra mundial. Tem sempre alguém ameaçando, aterrorizando, assustando, trazendo incômodo e insegurança. No meio disso tudo, eu quero lembrar que você pode ancorar a sua vida nas promessas de Deus para você, como filho de Deus. Ele prometeu paz no meio da guerra. Ele prometeu vida quando vier a morte. Olha, que promessa é essa? A Sirlene está falando da loucura aqui, os irmãos doam e eu vendo para os irmãos. Que loucura é essa? Mas a vida cristã é assim, meus irmãos. Você alcança vida quando a morte chega. Então o crente não teme nem a morte, porque a morte para o crente é vida, e vida eterna. Amém? Então, se por acaso acontecer, pastor Gervário foi atingido por uma bala perdida ali no Morro do Cemitério. Pastor Gervário está com Jesus. Pastor Gervário está seguro no seio de Abraão. Nem a morte pode nos aterrorizar assim. Muitas são as promessas, E eu aproveitei a oportunidade, irmãos. Eu estava muito afim de trazer um versículo que eu citei, que foi citado aqui num culto de quarta-feira retrasado, se não me engano, uns 2 atrás. Eu falei, eu quero encaixar esse versículo em alguma mensagem, para poder trazer para os irmãos no domingo à noite, que está todo mundo aqui. É Isaías 30:15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Uau, que maravilhoso! Esse versículo me atingiu. Ele começa dizendo, só em você se converter, já começou um processo de salvação maravilhoso, que você pode se sentir seguro, você pode se agarrar, algo tremendo já aconteceu, em vos converterdes. Depois, sossegue, fique tranquilo, porque no sossego e na tranquilidade está a sua salvação e a sua força. Num clima de guerra que a gente vive, eu encontro uma palavra de Deus, uma promessa de Deus como essa, que me garante ao final com toda certeza, você vai ser salvo, não se preocupe. O que o Senhor está dizendo é, fique calmo, fique tranquilo. Para nós não tem desespero, para nós não tem terror, a gente não fica aí desequilibrado emocionalmente, porque pode vir a terceira guerra mundial. Nós não ficamos, porque a nossa salvação está em Cristo. A nossa salvação é uma promessa infalível do Senhor. E se eu fechar os meus olhos aqui, na mesma hora eu abro os olhos na eternidade, junto com o meu Senhor. Na mesma hora, no mesmo momento, é assim que a gente acredita. A nossa doutrina de salvação nos garante que ao fechar os olhos aqui, meus olhos se abrem na eternidade. Amém? Assim como aconteceu com Lázaro, imediatamente
foi para o seio de Abraão, e lá ele desfrutava do frescor e do vigor de estar na presença do Pai. Mesmo que aconteça o pior, o melhor de Deus já está garantido para mim e para você. Em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías 30:15, eu dedico para você nessa noite. Se você colocou a sua fé e salvação da sua alma em Jesus, independentemente dessa vida, você sabe que o seu futuro está garantido. Você sabe que o seu futuro está garantido. Você sabe que no final, vai dar tudo certo. Porque esse é o nosso medo, que as coisas não deem certo. Mas eu quero te garantir, pela palavra de Deus, na autoridade do nome de Jesus, como alguém que está trazendo uma mensagem que pode ser boa para o seu coração, vai dar tudo certo. Porque como disse Jó 42:2, eu bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Eu me sinto seguro no Senhor. Porque a respeito dele, Jesus disse Davi, cito outro texto de Atos. Hoje a gente está garimpando versículos maravilhosos de Atos. Porque a respeito dele, Jesus diz Davi, diante de mim, eu via sempre o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou, a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque ele não deixará a minha alma na morte. Davi morreu. De que ele está falando? Ele está falando da eternidade. Mas ele diz também do presente, e aliás ele cita até no passado, a minha alma se alegrou, a minha língua exultou, porque ele está à minha direita. Eu estou feliz, diz ele, eu posso ser feliz, eu posso ficar alegre, porque eu sei que ele está do meu lado. O Senhor está do seu lado, à sua destra, à sua direita, essa palavra. O Senhor está contigo, o Senhor está com você, no seu dia a dia, na sua vida, no meio dos seus problemas. E Davi diz, por isso eu não vou ser abalado, até o meu corpo pode repousar em esperança. Esse corpo paga muitas vezes pelo que eu sofro no meu emocional, pelas minhas expectativas quebradas, pelos meus sofrimentos, pela minha alma abatida. A alma abatida, disse Davi no Salmo 32, os meus ossos secaram. Ele está falando de corpo, ele fala de rins, ele fala de coração. Ele diz que o corpo pode sofrer as consequências de uma vida emocional desestabilizada. E Davi está dizendo, até o meu corpo estará firme na tua presença, pode repousar em esperança. Davi está dizendo que o Senhor Jesus é a garantia do nosso futuro. Davi não viu Jesus, não foi contemporâneo de Jesus, mas ele teve uma experiência que eu e você podemos ter, que também não somos contemporâneos do Jesus encarnado, mas Jesus está vivo aqui nesse lugar, amém? No meio da igreja, no seu coração, na sua vida, lá na sua casa, o Jesus ressurreto, vivo e todo poderoso, está aqui entre nós, meus irmãos, está na nossa vida. Então, meus irmãos, não importa o que a vida faça com você, se você chama de reveses, tempestades, desertos, vales, não interessa como é que você chama, eu sei que o Senhor está contigo, Ele está à sua destra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra do Senhor. Deus está conosco. A palavra de Deus está dizendo que ela é a âncora para a nossa vida e a gente pode se firmar nas promessas de Deus. Amém? Podemos perder tudo nessa vida, mas não a nossa fé, a nossa esperança e o amor que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas não podem se perder jamais. Jamais. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim,
porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Eu vou concluir a minha mensagem, a minha meditação, esse momento de aconselhamento. O que eu quis aconselhar? Eu quis te dizer que se você quer ter uma vida segura, você precisa se firmar em algo que não pode ser tirado de você. Você precisa se firmar em algo que é firme, que é eterno. E eu falei, primeiro, a sua identidade em Cristo. Nada pode te roubar, nem Satanás pode te roubar aquilo que você é em Jesus Cristo. E na palavra de Deus. Por isso que o salmista ressaltou lá no Salmo 119 que a gente leu: desfalece-me a minha alma, aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. Não interessa o que acontecer, eu continuo esperando a tua palavra. Não me esqueço dos teus decretos, eu não deixo os teus preceitos, e guardarei os testemunhos que saem da tua boca, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. Que a palavra de Deus seja como âncora para a sua alma, em nome de Jesus.